E agora o futebol aqui no Band Cidade. O time de vôlei masculino de Campinas entra em quadra daqui a pouco, fora de casa, contra o SESI pelas semifinais da Superliga Masculina. Carlos Batista, boa noite. O Brasil Quirim, na final do último campeonato, foi derrotado pelo SESI, não é? Mas a situação do time era bem diferente naquela época, não é? Boa noite. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite a todos. Olha, Cíntia, era uma outra situação, né? O time de Campinas cheio de desfalques, pouco entrosado. Neste ano, a equipe de Campinas fez uma ótima campanha. Se classificou em terceiro com 14 vitórias e tem tudo para ser um jogão, hein? Eles foram os primeiros classificados para a semifinal da Superliga Masculina de Vôlei. Por isso, o privilégio de ter 2 semanas entre o último jogo das quartas e a primeira decisão contra o SESI. O adversário da semifinal é bem conhecido e não traz boas lembranças aos campineiros. Na primeira fase da Superliga, foram 2 derrotas para o SESI, por 3-0 em São Paulo e por 3-2 aqui no Taquaral. Foi uma outra ocasião, né? O time estava sendo formado, ainda tinha jogadores ainda que estavam lesionados e, enfim, o time deles é uma seleção brasileira. É muito difícil ser batido. A favor de Campinas, pesa o fato do time ter mostrado uma boa evolução ao longo da fase classificatória e nas 2 partidas das quartas de final. Outro ponto positivo está no saque dos campineiros. O central Vini faz parte da seleção da Superliga e é o melhor sacador da competição. Esta é a primeira vez que o time de vôlei masculino de Campinas chega à semifinal da Superliga. Mesmo diante de um adversário que teve melhor campanha na primeira fase e que tem um currículo de títulos, eles esperam surpreender e fazer valer a vontade de continuar fazendo história. Conquistar a vaga na final é um sonho, né? É um sonho de todos aqui, da torcida, dos dirigentes, das pessoas que trabalham no nosso dia a dia, nosso. Então a gente vai buscar ponto a ponto isso daí e vamos tentar bater mais esse recorde aí, ou quebrar mais esse tabu de não ter chegado ainda numa final. Acontece hoje no Guarani a eleição. 2 candidatos estão disputando para saber quem será o presidente. A chapa de situação, Avante Guarani, tem Álvaro Negrão no cargo de presidente. E a chapa de oposição, chapa Mudijá, tem Orley Sena, advogado, que está pleiteando o cargo de presidente. As eleições terminam daqui a pouco, às 8 da noite, e logo em seguida começa a apuração. Portanto, hoje ainda, o bugrino terá a possibilidade de saber quem será o presidente do Guarani, que vai ter a missão difícil de administrar o clube nesta crise terrível por 3 anos. E estas foram as informações de hoje. Amanhã tem mais aqui na tela da Band. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite, Batista. Obrigada pelas informações. E a direção do Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia entrou em contato com a nossa equipe após a reportagem. Nós mostramos ali nos outros blocos uma matéria sobre a paralisação dos servidores. A direção do sindicato informou que a reposição salarial foi paga uma parte na administração passada e o restante foi negociado na gestão atual. E estas foram as notícias de hoje. Você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite e até amanhã. De segunda a sexta ao 12:30. Jogo Aberto Regional com Carlos Batista. Na tela da Band.